CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos os meus queridos que aqui se encontram, a todos os nossos irmãos que nos estão seguindo nas redes sociais. Vamos dar início a mais uma palestra no sábado, às 17 horas, e vamos dar alguns avisos. Mas antes, nós vamos lembrar que as palestras de sábado, a essa hora, são estudos sobre o Livro dos Espíritos. E hoje, quem vai fazer o estudo é nosso irmão, nosso querido Robson Valentim. Ele vai estudar, vai nos trazer o estudo dele, do capítulo 6º. A pergunta é de número 223 a 236. Esse capítulo diz respeito à vida espírita. E a pergunta 223 e as outras seguintes estão relacionadas a espíritos errantes. E a partir da 234, nós vamos estudar mundos transitórios. Todo esse capítulo já está na segunda parte do Livro dos Espíritos. Quem vai fazer a sustentação dos passes é a nossa querida Silvana, trabalhadora da casa. E o estudo que ela vai nos trazer é do livro do Evangelho, capítulo 24, itens 11 e 12. Desculpa. Não coloquei a candeia debaixo do alqueire. Antes disso, dar alguns avisos aqui para todos aqueles que aqui estão, os que estão nas redes sociais, convidando vocês a virem estudar na casa. A casa tem uma série de estudos muito bons, estudos do Pentateuco de Allan Kardec, estudos dos livros de Leon Denis, Ivone Pereira. São livros muito interessantes, muito importantes para a nossa doutrina. Aqueles que quiserem participar, é só abrir ali no site do nosso centro, que é www.centroespiritaAltivoPanfiro.com. Aí você vai ter todos os cursos, horários, tudo lá direitinho para você adequar aos seus horários, né? Aquilo que é possível para vocês. Eu gostaria também de pedir para desligarem o celular ou então botar no modo só de vibração, né? Para não interromper a vibração da casa no momento da palestra. Também quero dizer a vocês que nós temos na casa uma obra social, todos os sábados, a partir de 8 horas, né, Silvana? As mães trazem as crianças recebem aulas do Evangelho, né, são evangelizadas. Sempre nós usamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo na linguagem deles. Então tem a salinha para cada idade, tudo certinho. As evangelizadoras normalmente são em número de 2 para cada turma, para poder controlar bem as crianças, né? Eles recebem o café da manhã, depois eles almoçam, e daí em seguida eles vão embora. Vai até umas 11h30, né? Por aí. E as mães, nesse período, elas também recebem um estudo, também fazem parte de um grupo de estudo,
que é muito legal também. Quem tiver interessado em vir conhecer, nós estaremos de braços abertos a recebê-los. E quem quiser cooperar com esse trabalho, pode nos trazer, nos ajudar, trazendo produtos de limpeza, alimentos não perecíveis, fraldas, leite em pó, né, pasta de dente, todas essas coisinhas, né, que as crianças usam, que são necessárias a elas. E ajuda muito. 1 quilo de arroz, de açúcar, de sal, seja o que for possível, nos ajuda muito. Quem puder cooperar, vai ser muito bom. Quero avisar também que, ao final da palestra, quem necessitar de atendimento fraterno, quiser conversar com algum médium da casa, é só aguardar aí no seu lugar, sentadinho, que nós vamos enviar uma pessoa para conversar com você, né, atendê-lo nas suas necessidades. Nós temos também uma livraria que está aberta, se alguém tiver interesse em comprar algum livro. Nós temos muitos livros bons, a livraria está ótima, tem bastante exemplares. É só vocês darem uma passadinha, uma olhadinha ali depois. Agora eu vou fazer a leitura do Evangelho que vai ser estudado hoje. Eu vou ler só um trecho, porque depois a Silvana vai nos apresentar e depois nós vamos fazer a nossa prece para iniciar o estudo. Então, como eu já disse, é o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E o título desses 2 itens, 11 e 12, é: não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. O item 11 diz assim: aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa desse homem, esse homem era Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Isso está em Mateus, no capítulo 9. No item 12, eu só vou ler a primeira frase. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidades de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, dirigindo-nos a Ele, agradecendo mais essa oportunidade de estudo, desse encontro aos sábados. Pedimos, Senhor Jesus, envolva-nos em Tuas bênçãos, para que estejamos atentos a tudo que nos será trazido na tarde de hoje, que possamos compreender, que possamos, acima de tudo, praticar Teus ensinamentos. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que sustenta essa casa, que já está em nossa companhia desde cedo
envolvendo esta casa em muito amor, em muita paz, para nos receber. Obrigada, irmãos queridos, por tudo, por toda esse carinho no dia de hoje. Então, em nome do amor que vibra nessa casa, pedimos licença ao nosso amado Mestre para dar início à palestra da tarde de hoje. Antes de eu passar a palavra ao nosso querido Robson, eu só vou ler a primeira pergunta da série que ele vai nos apresentar. Então, é capítulo 6º, Vida Espírita, Espíritos Errantes. A pergunta é de 223. A alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Resposta dos espíritos. Algumas vezes imediatamente, porém, só após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado aí goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o de vossos sonâmbulos lúcidos. Então, que Deus envolva o nosso querido Robson, e eu passo a palavra para o nosso querido. Boa tarde a todos. A gente sempre agradece inicialmente a casa pela oportunidade que dá a gente de trabalho e vamos estudar essa segunda parte do Livro dos Espíritos, que é uma parte que vem tratar da filosofia que a doutrina espírita ela nos oferece junto com a parte científica. Então, a gente, antes da palestra de hoje, a gente já viu nos capítulos anteriores, eles dizendo para a gente o seguinte: nós não somos homens, mulheres na essência, nós somos espíritos imortais. Esse corpo aqui, inclusive, ele tem um prazo de validade curto até demais, né? Daqui a pouco vai para dentro de um caixão de madeira, vai entrar em decomposição, ou, de acordo com a opção de outros, aí vai ser cremado. O que eu sou de verdade preexiste a esse corpo. Já tivemos uma história até longa, quando a gente para analisar para trás, mas ainda tem muita coisa para frente ainda. O espírito é imortal. A gente viu perguntas interessantes, assim como: vem cá, como é que o espírito se parece com o quê? Ah, ele é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Ele tem cor? Tem, que pode ir do opaco até a cor do rubi. Né? Umas curiosidades que, mais uma vez, eu vou lembrar aqui, né? Eu fico imaginando se a gente hoje conseguisse descobrir vida em Marte, pudesse conversar em bom português com eles lá, né? Como é que vocês vivem aí? O que vocês comem? Como é que é a vida de vocês? Allan Kardec estava fazendo essa pergunta para os espíritos. E a gente recebe a informação de que, na verdade, a gente foi criado um dia simples e ignorante. A gente mergulha na matéria, aprende um pouquinho e sai da matéria. Mergulha na matéria, sai da matéria. Mergulha na matéria. E, desde o simples e ignorante, a gente não tem essa dimensão toda, né? A gente tem aprendido cada coisa. Pode ter certeza absoluta, gente. Quando eu pego a pergunta 271, que não chegou ainda, Allan Kardec fala assim, ó, há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. E nós passamos por lá, mas nós já tiramos a vida no passado. Aí daqui a pouco, quando a gente chega no plano espiritual, reencontra aquele espírito que a gente tirou a vida. Aí sofre, aí volta de novo. Agora eu tenho que aprender que matar é errado. Vamos seguir em frente, vamos embora. Aí eu roubava, ou roubo ainda. Aí daqui a pouco eu chego do outro lado, vejo as consequências, a dor que eu provoquei nos outros. Aí vem reencarnar para aprender a não roubar mais. Aí daqui a pouco eu sou infiel, ou eu venho para cá, sofro do outro lado, eu vou aprender agora a ser fiel nos meus relacionamentos. A gente vai de encarnação em encarnação aprendendo valores, até que a gente consiga ler o Evangelho aqui. O Evangelho agora é reflexo da minha vida. Eu agora estou 100% afinado com o Evangelho. Mas a gente tem esses momentos de intervalo, né? De vai para lá, volta para cá. Às vezes as pessoas perguntam assim: quantas existências a gente tem? Eu vou falar para vocês, é uma.
eu sou espírito imortal. Faz a pergunta de novo, quantos corpos? Eu não sei dizer os corpos não, bastante. Mas eu sou espírito, eu tenho que começar a botar na cabeça, eu sou espírito, eu não sou isso aqui. Tá? E aí vem a primeira pergunta, a pergunta faz o seguinte, ó, desencarnei. A alma reencarna imediatamente após a sua separação? Aí a gente já passou lá pela pergunta 100, o que é que eles falam? Nós fomos criados um dia simples e ignorante, né? Começamos a nossa jornada, um dia a gente vai chegar à perfeição. Simples e ignorante, antes de ser simples e ignorante, nós fomos uma coisa chamada princípio inteligente, lembra? Quem está estudando a doutrina do Espírito, o que é o princípio inteligente? É o que tem nos nossos vegetais, naquelas plantas lindas que estão ali do lado de fora, que eu vi até cuidando do jardim ali agora, né? É o que está, começa no mineral, porque começa no mineral assim, ó, hidrogênio e oxigênio. Atraiu para virar água, H2O, começou a desenvolver o princípio inteligente ali. Aí daqui a pouco vem para o vegetal, daqui a pouco vem para o animal, aí Leon Denis fala assim, ó, dorme no mineral, sonha no vegetal e desperta no animal, o espírito, né? Mas a gente começou lá, nessas etapas aqui, né? Aí o que acontece? Eles vêm dizer para a gente, ó, normalmente o princípio inteligente, ele desencarna e reencarna imediatamente, quase imediatamente. Está aqui no capítulo que fala dos 3 reinos. E eu ficava pensando, por quê? Pô, eu gosto tanto do meu cachorrinho, quer dizer que o meu cachorrinho ele desencarna e ele volta logo? Aí fala, ele faria o quê se ele ficasse aqui com a gente? O cachorro, ele está desenvolvendo os instintos. O princípio inteligente, de maneira geral, está desenvolvendo os instintos. Ele precisa sentir fome para correr atrás de alimento, ele precisa se sentir ameaçado para defender sua segurança, ele precisa sentir o cio para se reproduzir. Se ele não está num corpo, ele do outro lado não vai sentir nada disso. O máximo que ia acontecer com ele é ele querer pular no nosso colo e não conseguir. Ficar andando atrás da gente e não conseguir, né? Então eles falaram, ó, o princípio inteligente é quase que imediatamente aproveitado. Ah, mas espera aí, por que eu vi lá no nosso lar que tem passarinho? Às vezes eu escuto os espíritos dizerem que pegaram alguns animais, cachorro, olha, eles servem de adorno, de enfeite mesmo para a gente se sentir em casa, e algumas vezes são utilizados mesmo pelos espíritos para alguns trabalhos de limpeza, mas terminou aquilo ali, ó, reencarna logo. Aí vem para cá, e a gente reencarna logo imediatamente quando a gente desencarna? A resposta vem assim, ó, algumas vezes isso acontece imediatamente, porém geralmente, de regra mesmo, só após intervalos mais ou menos longos. Agora, nos mundos superiores, quando eu estou chegando à perfeição, né, a reencarnação é quase sempre imediata. Então, peraí, olha só, ponto zero, ponto de chegada. No ponto zero eu reencarno imediatamente, né? Quando eu estou na perfeição, eu reencarno imediatamente também. Mas nesse meio aqui, enquanto eu estou aqui no aprendizado, aí eu reencarno, aí chego lá do outro lado, vamos ver agora as consequências de tudo que você passou. Vamos programar agora alguma coisa nova? Vamos ver o que a gente vai fazer daqui para frente? É assim que funciona. Mas tem casos que a gente reencarna imediatamente? Tem. Eles falam para a gente, às vezes, eu não concluí tudo que aquela prova da minha existência anterior. Não deixaram eu concluir a prova, aconteceu alguma coisa, né? Então volta logo imediatamente. Mas normalmente eu vou lá para o outro lado, sento lá com meus mentores, eu fiz isso tudo, né? Vai bater tristeza, vai bater remorso, arrependimento. Eu estou aprendendo com eles, eles falam para mim assim, olha, a depressão não faz um estrago aqui com a gente? Para quem está encarnado? Vamos aprender uma coisa a partir de agora? Ninguém chega perfeito nesse mundo e ninguém vai sair perfeito desse mundo também. Então, quando eu chegar lá do outro lado, fiz isso de errado, né? Como é que eu faço para consertar? Me ajuda? Vamos levantar a cabeça, vamos partir para dentro para acertar os nossos erros? Eles falam para a gente assim, ó, não fuja da responsabilidade dos seus atos, porque ninguém consegue fazer isso não. Isso é ilusão. Tudo que a gente fez de errado está aqui, ó, carregando com a gente, está aqui no perispírito, está aqui com a gente. Então a gente vai chegar vai ter esses momentos de intervalo, ó, desencarnei, fiquei um tempinho lá do outro lado, pensando, sofrendo, depois a gente consulta o livro do Céu e Inferno, que vai ter um monte de experiência legal para a gente ver como é que os espíritos se encontram. Quem tiver oportunidade, puder participar um dia com a gente das reuniões de desobsessão, vocês vão ter oportunidade de ouvir os próprios espíritos falando como eles se encontram, né? E a gente vai o tempo todo ouvir aqueles relatos e falar assim, meu Deus, ele está sofrendo porque está fazendo uma coisa que eu estou fazendo, então se eu continuar fazendo eu vou sofrer também. A gente vai aprender muito com eles, né? Mas a gente fica um tempinho nessa que eles chamam de erraticidade. Já vou adiantar para vocês, uma das perguntas que a gente vai ler hoje vai falar assim, ó, o que é erraticidade? Errante, você vai pegar o dicionário e vai falar, é aquele que está vagando por aí, né? Mas eles vão falar para a gente o que é erraticidade. É o lugar onde ficam os espíritos que ainda não chegaram à perfeição total. Aqueles que ainda precisam reencarnar.
Então eles estão errantes. Mas vai chegar um dia, chegou a perfeição total, acabou, eu não tenho mais necessidade de reencarnar. Se eu tiver que reencarnar como Jesus fez, né? O que o livro A Caminho da Luz fala para a gente? Que 2 vezes os Cristos se reuniram aqui na Terra, perto da Terra. Uma foi na hora da construção, outra foi na hora de decidir a vinda do próprio Mestre, que em carne e osso entre a gente, né? Ele não tinha mais necessidade de reencarnar, mas reencarnou. Ele não é espírito mais errante, Jesus, entendeu? Agora o espírito que ainda tem etapas pela frente de progresso, esse espírito, ele já não está mais na erraticidade. Mas ele fala aqui, nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata, porque é menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado ali, ele goza de quase todas as faculdades de espírito. Gente, vocês conseguem imaginar o que é isso? Faculdades de espírito. Ó, eu moro em Nilópolis, vou fazer palestra daqui a pouco, né? 7 horas, falei, né? Vou ter que sair daqui, pegar um carro e ir correndo. Se eu tivesse desencarnado, não, fechei os olhos no pensamento, 1 segundo estou lá em Nilópolis, que beleza, né? Quero me comunicar com alguém que está desencarnado, pensei na pessoa, imediatamente a pessoa está assim, olha, percebe que eu não preciso de telefone, de internet, eu estou gozando as faculdades do espírito todo. Aqui a matéria me embota, né? Aqui atrapalha? Não atrapalha não. Sabe o que acontece? Uma vez eu perguntei para os espíritos assim, poxa, vocês mandam um monte de livro bonito para a gente, fala para a gente como é que é o outro lado, por que eu preciso reencarnar? Por que eu não fico aí de vez, né? Tem faculdade aí, não tem cidade aí do outro lado? Aí eles falaram assim para mim, sabe por que você não fica aqui? Porque aqui a gente atrai e é atraído por aqueles que pensam igual a gente. Será que a gente está em condição de estar em boas condições do outro lado? Não? Eu, por exemplo, eu gosto muito de música, eu ia ficar só no meio de música. Música vai me levar ao progresso total, à perfeição absoluta? Não vai, ter que aprender matemática, aprender medicina, aprender tanta coisa para frente, né? Ah, então é isso, então eu preciso encarnar, e aqui encarnado o espírito fica aqui, ó, preso no corpo, mas não fica totalmente não, tem um capítulozinho que vai falar da emancipação da alma, os momentos que a gente dá aquela fugidinha, vai lá rever os nossos amigos, vai a outros lugares, né? Mas tem um capítulo que fala sobre isso. Vamos para a pergunta 224. O que se torna a alma no intervalo das reencarnações? Um espírito errante, aquele que aspira a um novo destino, ele aguarda. Agora isso aqui assusta a gente, ó. E qual pode ser a duração desses intervalos? Pode ser de algumas horas, a alguns milhares de séculos. Gente, o século tem quantos anos mesmo? É 100, né? Milênio, 1000, né? É quando ele fala milhares de séculos, meu Deus, eu posso desencarnar agora e ficar milhares de séculos sem reencarnar. Gente, a contagem de tempo para a gente é diferente da contagem de tempo deles lá. A nossa contagem de tempo aqui é simples de a gente entender, né? A gente pegou um mundo que durante 24 horas a gente está fazendo um movimento ao redor do Sol e ao mesmo tempo de translação também, né? Aí vem dia e noite. A gente estabeleceu ali mais ou menos um calendário. Como é que é o nosso calendário? 365 dias e 6 horas. Pô, mas essas 6 horas aí que atrapalharam. Não. De 4 em 4 anos a gente bota o ano bissexto, bota o 29 de fevereiro para fechar a conta. A gente criou uma convenção aqui para a gente, né, mas a contagem de tempo para eles lá do outro lado é diferente. Não é igual a nossa. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, bate na madeira, agora não, né? Mas daqui a pouco a gente vai lá para o outro lado e vai ver como é que funciona lá. Mas ele fala aqui para a gente. Aliás, não existe propriamente falando um limite extremo determinado para o estado errante. Não pode prolongar-se por muito tempo. Mas nunca é perpétuo. Nunca é perpétuo. O espírito encontra sempre cedo ou tarde um meio de recomeçar uma existência que serve para a purificação de suas existências precedentes. A gente vai estudar no livro Céu e Inferno, a gente vai ver o seguinte, costuma durar muito naquele espírito que está culpado e que ainda não tem um relâmpago de arrependimento dele ainda. A gente estuda lá no Céu e Inferno que, né, a gente está vivendo a nossa vida, mas está violando um monte de lei divina, daqui a pouco descobre que era errado, vem um arrependimento, eu passo um tempinho ainda espiando as consequências, mas daqui a pouco eu reparo o mal que eu fiz. Quando eu reparei o mal que eu fiz, é bola para frente, acabou. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês aqui, eu duvido vocês lembrarem, quer ver? Qual foi a nota que vocês tiraram em matemática quando vocês estavam no 3º ano do primário, no 2º bimestre? Qual é? Quem lembra aí? Não vai lembrar, gente, porque não interessa mais, eu já passei. Para que eu vou lembrar da vida que eu tirei lá atrás, se eu já aprendi que não se deve tirar a vida daqui para frente? Entendeu o que eu estou falando? Então a gente reparou, segue em frente.
E o que é legal da doutrina espírita, né, que ela vem explicar, é assim para todo mundo, ninguém tem privilégio. Jesus, para chegar onde ele está, também passou por simples ignorante, viveu tudo o que a gente está vivendo aqui, ó, expiações e provas, foi por regeneração, depois por ditoso, por celeste, esses mundos todos aí, coisa maravilhosa, né? Não tem privilégio na criação, todo mundo foi criado um dia, a criação tem assim, ó, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O Espírito, princípio inteligente, né? Começa lá no princípio inteligente do universo, né? Até chegar aqui na gente. E matéria, a matéria é só uniforme da escola. Vai voltar aí para daqui a pouco o caixão de madeira aí. Eu sou espírito imortal. Letra B, ainda da mesma pergunta. Essa duração de tempo que eu fico lá do outro lado está subordinada à minha vontade? Ou pode ser imposta como expiação? Aí fala, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas há também aqueles para quem é uma punição infligida por Deus, sim. Por quem já viu lá no céu e inferno espíritos sofredores, ou então já viu lá, eu estou falando do céu e inferno porque é o livro, você tem aqui na livraria, que eu já vi que tem, você tem aí à vontade na internet para quem quiser estudar, coloca aí o livro Céu e Inferno, você vai ver essas curiosamente, é legal você ter acesso a essas experiências, né? Porque você vai encontrar ali, por exemplo, espíritos endurecidos, um espírito que ele cometeu um crime que ele acha que está certo, aí ele está trancado dentro da casa dele, quando ele vai botar a cabeça para fora, ele não vê nada. Você imagina, assim, aquele vácuo assim, a vida dele está resumindo só dentro de casa. Eu acho que é pior do que a prisão que a gente tem nos nossos presídios. Não sei se vocês vão concordar comigo. Porque ali eu estou numa cela, e hora tem gente na outra cela, está acontecendo alguma coisa. Agora não, você sai de casa, você olha, não vê nada, né? Ali está sendo imposto para ele um tempinho, para ele pensar e daqui a pouco se arrepender do que fez e tentar modificar, né? Mas tem espíritos que temem a reencarnação. Exemplo, Lísia lá no nosso lar. Está chegando a hora dele reencarnar, eu falo, quero não. Deixa eu continuar aqui do outro lado, está tão bom trabalhar aqui. Mas você tem que progredir, meu filho. Você tem que viver novas experiências. E aí vão acompanhar lá a reencarnação deles. Uma vez eu já até falei isso aqui, eu fazendo um estudo uma vez sobre aborto, né? Lá no céu de Cabo Frio. Aí o nosso amigo Juan, que é o presidente lá do CELD, ele, quando terminou a reunião, o doutor Erma deu uma mensagem através dele. O doutor Erma falou assim, quando um dos nossos amigos vai reencarnar, a gente fica aos 9 meses de gestação visitando ele todo santo dia. Mas chega uma hora que o espírito fica num estado de perturbação tão grande, porque vai reencarnar, vem esquecimento do passado, na influência da matéria, que ele está ali como naquela condição da pessoa que está na cama no hospital, né, sem poder se mexer muito, mas ele olha para a gente, vê que a gente está ali, já dá aquele sorrisinho de meia boca, para a gente é o suficiente. Ele sabe que eu estou aqui, porque é amigo de verdade, fica até o final ali do lado, né, amparando em todos os momentos. Aquilo é bonito, né? É legal a gente saber ter essa informação, mas enfim. Aí vem a pergunta 225. A erraticidade é por si mesmo um sinal de inferioridade dos espíritos? Gente, tem espíritos inferiores a gente ainda na erraticidade e tem muitos mais espíritos superiores a gente que estão na erraticidade também. Vamos lá, a erraticidade é o estado do espírito que não chegou à perfeição ainda. Vamos colocar isso na cabeça? A gente guardar esses termos aqui quando for estudar a doutrina do espírito. Esses dias, a gente fazendo um trabalho que a gente faz, né, até numa página de YouTube mesmo, né, de estudo do Emmanuel, eu guardei a lição, depois pesquisei, 59 do livro Justiça Divina. O Emmanuel fala assim, quando a gente orienta vocês, não coloca a gente que está aqui do outro lado num pedestal, não, porque na verdade quem está encarnado e quem está desencarnado, a gente está na mesma luta. A diferença de vocês para a gente é que vocês, por estarem encarnados, né, não estão vendo o que eu estou vendo, mas eu estou vendo o perispírito, eu estou vendo o ambiente espiritual que está ao redor de vocês. Mas, vocês choram por aqueles que desencarnaram, nós choramos pelos que ficam. A gente trabalha para vocês, porque daqui a pouco a gente quer usar o útero de uma de vocês para reencarnar. E quando reencarnar, a gente pede para vocês, traz doutrina espírita para a gente o mais rápido possível, para a gente não perder tempo. Aí eu fiquei pensando assim, gente, raciocina comigo, olha só. Vamos supor que eu desencarnasse agora, e a gente tem um laço de afeto já com essa casa aqui, com o SEAP. Aí os espíritos viram para mim e falaram, vou fazer o seguinte, você vai ser um dos espíritos agora do outro lado que vai ajudar o SEAP, tá? Tem uma médium lá, então essa médium ela vai estar preparada para receber suas mensagens. Aí igual a gente faz quando chama a pessoa para escrever no jornalzinho, você pode escrever a matéria no jornalzinho, você vai escrever sobre isso.
eu vou escrever um texto, tem que estar dentro de Jesus, tem que estar dentro de Kardec, tem que estar dentro da realidade da casa, né? Aí eu submeto aos meus amigos, falei, e aí, o que você achou? Tira isso, tira aquilo, né? Chegou a hora da reunião pública, vai ter a mensagem aqui, ou vai ter a reunião de vocês, trabalhadores. Eu vou lá para o lado da médium e sopro para ela a mensagem todinha, né? Aí ela vai ler a mensagem, vocês vão olhar a mensagem, assinado Robson. Robson é um espírito superior. Eu sou superior. Gente, eu consegui entender o que o Emmanuel está falando para a gente. O Emmanuel está onde agora? Quem sabe? Está reencarnado aqui com a gente, né? Ah, mas isso torna ele menos especial? Claro que não, ele é um espírito que é luz para mim. A obra que ele deixou é maravilhosa, mas ele está encarnado. Quer dizer, é uma luta, daqui a pouco a gente vai estar lá do outro lado também. A gente, quando consegue ver a gente como espírito, é tão gostoso, né? Mas vamos continuar aqui. Tem espíritos errantes de todos os graus, então a encarnação é só um estado transitório. O mundo principal é do outro lado, não é esse aqui. Se fosse esse aqui, eu ia ficar bem chateado, né? Porque depois que eu passei dos 50, o cabelo está embranquecendo, a gente está ficando mais fraco. Pô, já está começando a ver a vida, né? A vida já está começando. Eu perguntei para os espíritos assim, por que quando a gente envelhece, o corpo vai ficando fraco? A resposta foi genial. Porque para onde vocês não vão precisar do corpo mais não. Vai se acostumando só com o lado mesmo da mente mesmo. Legal, né? A resposta, né? Vamos lá. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os que devem encarnar são errantes. Os puros não são errantes. O estado dele é definitivo. Né? Mais uma vez para consolidar aqui. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Eles certamente não fazem da mesma maneira que nós. Fala, não. Aí o negócio é mais complicado sim, gente. Olha só, quem já leu o livro Libertação aqui do André Luiz? Tem alguém que conhece esse livro? Ou então o Ação e Reação, um dos dois. O espírito que é culpado, que é criminoso, que infligiu a dor, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser levado para uma região subcrostal, embaixo da terra. Aí chega lá, o André Luiz diz que viu uma espécie de tribunal, um monte de homens lá fazendo justiça, espíritos, né? Homens, espíritos, fazendo justiça com a própria mão. E ele, no primeiro momento, ele estranhou, ele falou, mas espera aí, esses espíritos aí nem evangelizados eles são? Como é que Deus permite que eles trabalhem aqui? Falou, calma, André Luiz, sabe o que acontece? Tem um momento da nossa evolução que não adianta o pai chegar perto do filho e falar, filhinho, não pode fazer isso, não. Você tem que mostrar para ele mesmo qual é a consequência do que ele está fazendo. Aqui eles fazem isso. Aqueles espíritos que fazem justiça com as próprias mãos, que a gente tem um monte aqui, são policiais, né, são militares, não é? Estão lá do outro lado. O que eles fazem? Primeira coisa, leva o espírito lá para frente, ó. Foi você que cometeu aquele crime? Não, não fui eu, não. Como? Aí ele pensou, cria aquela tela mental toda. Eu estou vendo que foi você. Ó. Aqui do outro lado ninguém esconde nada de ninguém. Depois que a pessoa, de maneira até humilhante, né, reconhece que ela cometeu o crime, vamos ver as consequências do que você fez agora. Aí mostra para ele a dor que ele espalhou. É uma situação triste, mas é uma situação que todos nós passamos e ainda estamos passíveis de passar se nós estivermos carregando esses erros ainda, né, fazendo os outros sofrer. Ah, mas do outro lado não tem só essa região, não. Essa região fica embaixo da terra. O Gregório foi ser resgatado lá no livro, né? Tem uma também chamada umbral. O umbral começa aqui, vai até onde tem as colônias. Nosso lar, né? As colônias lá. Quem é que fica no umbral? É aquele que fez mais prejuízo a si mesmo do que aos outros. Quem é que está no umbral? O André Luiz, que foi um suicida indireto, estava no umbral. O avô dele, que ele encontrou no livro No Mundo Maior, que era uma pessoa viciada na usura, no dinheiro, né, fez mais mal a ele do que aos outros. Chegou lá do outro lado, estava cheio de barro na mão, é meu ouro, ninguém me larga meu ouro. A pessoa que faz mais mal a ele, está lá do outro lado. Vai aprender? Então vamos lá. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Estudando o próprio passado e procurando meios de se elevar. Vai chegar uma hora que eu vou ver tudo. Olha o que eu vivi. Eu não consegui resistir a essa tentação aqui, eu caí nisso aqui, eu cometi esse erro aqui. A gente vai analisar tudo. E vai chegar uma hora que a gente vai falar, não dá para resolver tudo numa encarnação só não. Tem que resolver aos pouquinhos. Qual é a prioridade? Me ajuda aí. Aí os espíritos começam a ajudar a gente. Vamos começar por aqui? Vamos estabelecer um gênero de prova para você? Faz isso aqui, ó. A nossa prova agora no momento, por exemplo, a minha, por exemplo, já falaram para mim, a sua está sendo de trabalhar na divulgação da doutrina. Né?
Vai ter um dia que a gente vai, depois de trazer Jesus mesmo para dentro da gente, a gente vai começar a resgatar tudo que a gente fez lá na Europa, né, nas religiões passadas aí. Mas, por enquanto, os médios caídos das encarnações passadas, nós estamos aprendendo aqui a divulgar a doutrina agora e estudar mais Jesus. Essa que está sendo a etapa. Aí, quer ver uma coisa interessante? Quem já leu o livro Céu e Inferno, vocês vão encontrar um capítulozinho lá que fala assim, espíritos felizes. Quando eu vi, eu falei, por que aqueles espíritos estão felizes? 12 espíritos, mas começa com Sansão, né? Por que aqueles espíritos estão felizes? Ó, desencarnaram perfeito, chegaram à perfeição nessa última encarnação? Não. Mas por que eles estão felizes? Porque eles conseguiram cumprir a prova deles. Eles conseguiram identificar qual era a prova que eles nasceram para viver e passaram bem pela prova. Ah, então, gente, ó, já que eu não vou chegar à perfeição nessa encarnação, qual é a prova que eu estou vivendo? Eu vou tentar cumprir essa prova agora da melhor maneira. Para quando chegar lá, eles estudam o próprio passado, procuram o meio de se elevar, veem, observam o que acontece nos locais que percorrem, escutam as palestras dos homens esclarecidos, opiniões dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhe traz ideias que não possuíam. E olha, eu vou dizer uma coisa, não é só quem está desencarnado, não. Eu vou fazer uma pergunta para alguns aqui, né? Vocês, por acaso, já tiveram algum sonho com um local, é sempre assim, um local todo aberto, é na natureza, tem muito verde, né? Muitas cadeiras expostas assim num campo, e um montão de espíritas junto, todo mundo sentado ali, você olha para o lado, e aquele ali é do Leon Denis, aquele ali é da Malé, e aquele ali é do Condessa Paula, aquele ali é as casas... Já aconteceu com vocês isso? Já aconteceu? Já? E você, então o que acontece? A gente estuda também quando a gente está dormindo, né? A gente tem momentos ali de esclarecimento também, pega a orientação, enfim. Mas vem o 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Claro, gente. Se a gente não conservasse essas paixões, a gente já era espírito perfeito. A hora que a gente conseguir vencer todas elas, a gente aqui na Terra, Jesus fala assim, você fica olhando o cisco no olho do outro enquanto tem uma trave no seu. Vai ter outro momento que ele fala assim, aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra. Sabe qual é a mania que a gente tem aqui na Terra? A gente fica querendo julgar o outro, que o outro pecado dele é diferente do meu. Mas todos nós aqui temos ainda alguma coisa a acertar. Aí vocês vão olhar assim, pô, mas o Robson, ele vai lá para frente, ele fala de maneira tão legal da doutrina e ainda faz isso. Mas eu já tive conquistas que de repente você também não teve. E você tem conquistas que eu não tive. Aí a providência bota a gente para conviver junto, né? Que um vai olhando, pô, um dia eu quero ser desse jeito. E vocês também vão enxergar alguma coisa em mim também. A gente vai um ajudando o outro. Mas na verdade todos nós somos espíritos imperfeitos ainda precisa de muita coisa ainda para a gente conseguir acertar. E funciona mais ou menos assim, ó, errei nisso, arrependi. O arrependimento ainda não é o suficiente. Nós vamos te provar agora algumas vezes, fazer você passar pelo teste, para ver se você aprendeu mesmo. Às vezes a gente passa em 1 teste, 2 testes, 3, quando chega no 4, caiu de novo. Não está com... Mas é legal, já evoluiu bem, né? Vamos agora, é assim que funciona. E vai chegar o dia que a gente vai sentir a vitória mais gostosa que tem, que é a vitória sobre nós mesmos. A gente vai olhar para tentação, isso aí foi no passado, hoje não se chama mais tentação, não, se chama vitória. Não caio mais nisso aí, isso aqui não me pega mais pelo pé. Posso sofrer por qualquer outra coisa, por isso aqui não. Não é assim que os espíritos falam? Venci a prova do alcoolismo, venci a prova da sensualidade, venci a prova da gula, estou tendo uma dificuldade enorme, gente. Olha a prova que eu estou tendo que aprender com os espíritos aqui. Venci a prova, são as provas que a gente vai tendo, né? 229, então a pergunta do 228, ele fala assim, os espíritos elevados, sim, quando perdem seu envoltório, eles deixam as más paixões, só guardam o que é bem. Agora os espíritos inferiores guardam, conservam, do contrário, eles seriam da primeira ordem. Só uma curiosidade, né? Quer estudar o ciúme, não sei por que isso veio por intuição. Alguém já leu o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz? Procura na livraria que eu vi que tem. É um livro que fala do ciúme, o estrago que o ciúme faz do outro lado da vida. A pessoa está levando a paixão para o outro lado da vida, né? E casos assim, ó, eu vou dar o spoiler, porque o spoiler que chama atenção, né? A menina ficou, o rapaz ficou viúvo, casou de novo, e a mulher dele não gostou da esposa atual e está morrendo de ciúme do outro lado e está trazendo problemas para o relacionamento dos dois lá. Agora,
procure o livro e estude. É com vocês mesmo. Já dei um spoiler, tá bom? Mas vem cá, 229. Por que os espíritos, ao deixarem a terra, não abandonam nela todas as suas paixões? É interessante essa pergunta, porque ele fala assim: pode ser que aqui eu seja viciado no álcool. Aí de repente eu desencarno e vou para outro lugar que não tenha o álcool, mas eu tenho a tendência viciosa, eu vou ser viciado em alguma outra coisa, que não vai ser álcool, não tem álcool nesse outro mundo. Eu tenho esse problema comigo ainda. Se for viciado na sensualidade, então, aonde tiver reprodução, você vai estar viciado na sensualidade, né? Então a gente leva a esse problema. Então ele coloca aqui: nesse mundo, pessoas que são excessivamente ciumentas. Vocês acreditam que eles perdem esse defeito logo ao abandoná-lo? Sobretudo naqueles que tiveram paixões bem marcantes, permanece após sua partida daqui, uma espécie de atmosfera que os envolve, deixando-lhe todas essas coisas ruins, pois o espírito não está inteiramente desligado da matéria. Só por momentos entrevê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. Espíritos que são viciados na fofoca, gosta daquela... Né? Vamos conversar sobre o quê? Vamos falar mal da vida dos outros? Vamos embora. Aí você começa a falar, o que você faz? Atrai para o teu lado um montão de espírito que gosta também disso. As ideias vão fervilhar, pai. Uma conversa que duraria 10 minutos só vai durar 10 horas. Vai ficar... E tem mais isso também, hein? Tem uma matéria no jornal também que falaram e vai e conversa. Por quê? Diga-me com o que pensas, que eu te direi com o que andas. O que você pensa está atraindo os espíritos aqui para o seu lado. E 230, o espírito progride no estado errante? Claro que progride, é esse o objetivo. Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Porém, vai ser aqui, ó, flesh and blood, aqui, ó, carne e osso, é aqui que eu vou botar na prática mesmo, vou mostrar se eu aprendi mesmo ou não. Enquanto eu não passar pela prova e passar bem, vocês querem ver uma coisa? Eu estava conversando com um amigo meu sobre política. Eu falei para ele assim, ó, eu não me atrevo a criticar político enquanto eu não tiver uma encarnação em que eu for para a política e não me deixar macular por nenhum problema. Por enquanto é cômodo, né? Eu fico longe e fico dizendo que todo político não presta. Não, o dia que eu for lá e que eu passar por lá e não me deixar macular, eu posso ter autoridade para falar alguma coisa. Agora, enquanto isso, deixa eu ficar aqui estudando só a doutrina mesmo, ficar quietinho aqui mesmo, né? Porque você vê assim, eu sou muito honesto, a gente está precisando de gente honesta lá, pô, por que você não está indo para lá? Ah, não, eu não quero ir para lá. Então, vamos fazer o quê? Não dá para falar sobre isso agora. Então, pode melhorar muito, conforme a sua vontade. 231. E os espíritos errantes, são felizes ou são infelizes? Serão infelizes sempre que não conseguirem vencer a prova. Gente, a comparação é sempre a mesma. É igual ao aluno que ficou reprovado. Nenhum aluno gosta de ficar reprovado. Quem já ficou reprovado aqui, né? Teus colegas vão todo para frente, você fica aqui na retaguarda, aí chega uma turma nova, mais novos que você, mais imaturos do que você, e você tem que ficar ali, agora, né, mais velho. A ideia é essa. E você quer, às vezes, se encontra com um amigo teu na erradicidade. Você está onde? Igual o André Luiz, com a mãe dele. A mãe dele está lá em cima. Como é que eu faço para ir para lá? Eu quero muito ficar com a minha mãe. Ah, para ir para lá agora você vai ter que vencer isso, isso e isso, vai ter que reencarnar tantas vezes, vai ter que provar, testar, e vai chegar um dia, todo mundo nasceu simples e ignorante, a notícia é boa, e todo mundo, querendo ou não querendo, vai chegar à perfeição, vai ser pela dor ou pelo amor. Então, vamos embora agora com calma, né? Devagar e sempre. Às vezes a gente fica querendo síndrome da perfeição imediata, eu quero melhorar de uma hora para outra. Não vai, a natureza não dá salto, vai ter uma hora que ela vai cobrar da gente. Eu me lembro até qual foi o ano, gente, no ano de 1996, eu fazendo uma prece fervorosa, um espírito falou para mim assim, meu filho, você está tentando dar passos muito maiores que a sua perna, a gente até aplaude, mas esteja preparado para cair, porque a natureza não vai dar salto. Eu guardei aquilo comigo, né, e falei, tudo bem. E foi até uma experiência interessante que eu gosto de contar, que eu falei assim para mim, comigo mesmo e com meus mentores aqui, falei, gente, eu preciso aprender a amar o ser humano. Eu quero ser testado, me ajuda. Começou a acontecer um montão de coisa ruim. Aqueles problemas de relacionamento, pessoas difíceis, né? Quando eu estava na terceira, na quarta, eu falei, pô, o que está acontecendo? Ah, mas não foi tu que pediu? Eu falei, não, então não quero não, deixa eu voltar ao normal de novo, porque está pesado.
Mas a pessoa quer desenvolver a paciência. Como é que você se desenvolve a paciência? Com um montão de gente tirando a paciência até você aprender a ser paciente. Não é assim? Então eu tenho que saber pedir. Porque às vezes a gente pede uma coisa que está além do nosso alcance, está forte demais, pesado demais para a gente, né? E muita gente até desiste, quer correr para a porta do suicídio, enfim. Então, os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos conforme o seu mérito. Eles vão sofrer ainda por efeito das paixões cujo princípio conservaram, ou serão felizes conforme estejam mais ou menos desmaterializados. Isso mexe com a gente, né? Como é que eu faço para ser feliz aqui na Terra? Livro dos Espíritos, lá na frente. 3 coisas. Com relação à vida material, posse do necessário. Com relação à vida espiritual, fé no futuro e consciência tranquila. São esses 3 aí, a fórmula para você ser feliz aqui na Terra. Posse do necessário é o supérfluo que cria o apego aqui, ó, e deixa a gente preso aqui, ó. Você sabia que tem gente presa no plano espiritual porque queria comer a pizza de domingo e não tem pizza domingo para comer porque agora não tem mais corpo? Assim como tem gente que procura um lugar para o álcool, para o cigarro, ele está procurando um lugar onde tem alguém ali para sentir a sensação do queijo com orégano, da gordura. Está preso. E tem coisa que a gente só vai descobrir quando a gente chegar lá do outro lado. Só quando a gente chegar lá, eu nem sabia que eu tinha esse apego todo. Tem que desenvolver aqui agora, né? No estado errante, o espírito entrevê o que falta para ele ser feliz. E é então que procura os meios de alcançá-lo, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme o seu desejo, sendo-lhe isso uma punição. É igual o aluno que ficou em dependência. Você está em fase de estudo, né? Você vai saber mais ou menos, né? Eu não fui aprovado, agora você tem que estudar só matemática. Se não passar em matemática, não vai para o ano seguinte. Então, às vezes, você leva para outro ano, mas tem que fazer a matemática do ano anterior, né? Dependência, né? Não tem jeito. 232. No estado errante, eu posso ir a todos os mundos? Gente, a ideia para a gente entender é o seguinte, ó. Esse corpo aqui, ele tem um magnetismo, uma carga magnética, como se fosse um ímã. Você vai ver que tem ímã que tem uma capacidade enorme, né? Tem um ímã que é pequenininho, aquele só de geladeira. Mas tem ímã que você tem um aparelho para medir isso. E o aparelho, o André Luiz, ele deu a psicoscópio, está lá no livro. Qual o livro? Me fugiu agora a cabeça. Qual o livro? Onde está falando do psicoscópio? Missionários da Luz. Não, mas não é nem no Mensageiro, nem no Missionário da Luz, não. O que veio na minha cabeça foi Nos Domínios da Mediunidade. Capítulo 2, com certeza. Capítulo 2 dos Domínios da Mediunidade. Vai falar do psicoscópio. O psicoscópio, ele mede a carga magnética que você tem. Para entrar naquele mundo, só entra quem está entre o 10 e o 30. Se o seu é 8, não vai entrar. Você vai tentar ali, não tem, é igual o imã mesmo, não vai conseguir entrar. Como é que a gente muda essa carga magnética? Amor dentro da gente. Então, ó, o nosso perispírito tem uma cor, a gente vai modificando essa cor aos poucos. Aprendi a perdoar, aprendi a ser benevolente. A caridade, conforme entendia Jesus, né? Benevolência para com todos, não tem mais preconceito com ninguém. Olho para todo mundo é espírito. Pode ser preto, branco, vermelho, amarelo, ser homem, mulher. Ó, mudei a coloração aqui. Aprendi a perdoar. Quem não aprende a perdoar, a gente fica preso. Preso. Você desencarna, chega lá do outro lado. Você quer ver como é que o cara vai te bagunçar? Eu não perdoo aquele fulano. Ele vai te mostrar uma foto aqui. Olha para essa foto aqui. Você vai olhar para a foto, vai ver a raiva. Você vai lá para a região umbralina, vai ficar preso na região umbralina. É por isso que Jesus fala, não é 7 vezes, é 70 vezes 7, a gente tem que aprender a perdoar, né? Mas a gente não consegue ir a todos os mundos, não. E vou trazer um relato, não sei se alguns companheiros lembram disso, mas eu acho que foi no ano de 2005, 2004, o espírito Baltazar, seu Altivo estava encarnado ainda, seu Altivo desencarnou em 2006. Ele falou assim: me foi permitido ir no mundo superior, e eu fiquei tão envergonhado, pedi para vir embora logo, porque é mais fácil um chimpanzé entender o que a gente fala na nossa reunião do que eu entender o que aqueles caras estavam falando. Aqueles caras estavam falando da física quântica para lá, eu mal sei física. Olha que informação interessante, né? Você vai para um mundo que todo mundo está um nível intelectual muito à tua frente, você vai ficar marginalizado. Você vai ficar igual aquele aluno que está numa sala, todo mundo entendendo muito de matemática, você não entende nada, sabe nem fazer a soma. Aí ele pediu para voltar correndo.
Então, ó, ele fala, depende das circunstâncias, tendo o espírito deixado o corpo, ele não está por esse motivo completamente desligado da matéria, não. Ainda pertence ao mundo em que viveu. Aí a pergunta seguinte fala, e os espíritos já depurados vão em qualquer lugar, inclusive aos mundos inferiores? Esses aí fazem frequentemente. Quanto mais evoluído você está, mais poder você tem. Você vai em todos os lugares. Quem é que já leu Voltei? Irmão Jacó. Conhece esse livro? O Jacó ficava, por que eu não tenho essa luz? O Caibar Chuta aqui do meu lado tem. Né? Por que eu não tenho essa luz dentro de mim? Aí ele vem descobrir a luz quando ele está no meio da rua e vem um montão de espírito na direção dele para agredir mesmo, para brigar, para bater nele. E se é o Robson aqui, ó, ou eu saio correndo ou eu encaro os espíritos, né? Mas o que o irmão Jacó fez? Se fechou, fez uma oração para ajudar aqueles espíritos. Quando fez a oração, ó, criou um bloqueio, que os espíritos não conseguiram chegar nele, fez a luz e ao mesmo tempo ajudou um montão de espíritos também. Ah, gente, então olha, aprender a perdoar é o melhor caminho. Tentar ajudar é o melhor caminho. Mas a gente vai ficar dando cabeçada que o nosso orgulho. Não, comigo não, qualquer um, comigo não. Comigo o buraco é mais embaixo. E vai ficar de encarnação, tudo bem, teu passaporte está carimbado, vamos voltar para o mundo de expiações e provas. Vamos continuar por aqui, até conseguir vencer essas dificuldades. Terminado esse primeiro momento, agora o finalzinho aqui, a gente vai falar de mundos transitórios. Né? Por quê? Porque a gente tem um capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar assim, há várias moradas na casa do meu Pai, fazendo uma alusão àquele capítulo do Evangelho de João, que Jesus está na última ceia se despedindo dos discípulos. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu estou indo na frente para vos preparar o lugar. Toda vez que eu leio isso, eu fico, meu Deus, Jesus, ele tinha condição de ir na frente para preparar o lugar. Só que não, olha o poder que esse Espírito tem, né? E quando tiver tudo pronto, ele vai falar, olha, os mundos, são vários mundos que tem por aí. A gente pode interpretar tanto o mundo material como o mundo mental de todo mundo. Mas vamos falar sobre mundos materiais? Vamos embora. Então existe mundo primitivo, existe mundo, né, de expiações e provas, ele fala lá no capítulo. Aqui no livro dos Espíritos vai falar mundos transitórios. Há, como foi dito, mundos que servem de estações e pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente designados aos seres errantes. Quem foi militar aqui, a gente sabe que como militar você vai fazer um acampamento, monta um montão de barraca ali, fica durante alguns dias, né, depois pega a barraca toda de novo e vai para outro lugar. Os espíritos fazem isso também, mundos transitórios. Eles ficam num determinado lugar. Quem já leu o livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, fala, os espíritos estão recém-chegados de uma constelação superior à nossa para promover a melhora aqui na Terra, para promover a regeneração do planeta. Eles chegaram de Alcione, ele dá o nome do lugar, né? E aí quando eles chegam, eles ficam aí, todo mundo, né? E aí, fizeram boa viagem. Eu fico imaginando assim, igual a gente, né? Fizeram boa viagem, todo mundo bem, vamos ficar por aqui mesmo. Aí montou aquele mundo transitório ali. Aí começa a olhar para a Terra e fala, meu Deus, ali ainda tem assassinato, tem aborto, tem suicídio, tem guerra. E aí, como é que a gente faz? Aí começa a se organizar, você e você, vai encarnar na ciência, você e você, vai lá para a medicina, você e você, vamos para a parte religiosa, e eles estão vindo para cá, mundos transitórios, é só aquele lugar para eles ficarem durante um tempo, né? Ou então, os espíritos dizem para a gente assim, mundos que a nossa ciência já descobriu que não tem condição nenhuma de ter vida orgânica. Por exemplo, vocês conseguem imaginar a vida no Sol? Tem muita coisa para a gente descobrir sobre o Sol ainda. Pode ser que lá na frente a gente morda a língua aqui, né? Mas a princípio a gente não consegue imaginar vida no Sol. Eu estou falando isso porque eu gosto de física também. E eu descobri agora um novo cientista que ele está falando o seguinte. Ele está falando que o Sol não tem o calor todo que a gente pensa que tem. Eu falei, como assim? Não, o calor que tem é quando ele chega no oxigênio. Aí, quando tem o oxigênio, quando ele entra na nossa órbita. Aí o argumento dele foi interessante, ele falou assim, por que será que quando a gente sai da nossa órbita lá em cima é gelado? Só quando entrou aqui que fica o ar quente. Por que lá do lado não está mais perto do Sol, deveria ser mais quente do que aqui, né? Eu falei, deu um nó na cabeça. Quer dizer, tem muita coisa para a gente saber ainda, mas vamos arriscar aqui e dizer assim, o Sol seria um lugar que não tem condição de ter vida. Então, vida não vai ter vida material, mas pode ter vida
espiritual. Aí eu vou me basear no Emmanuel. O Emmanuel já falou uma vez que o Sol recebe espíritos superiores que são encarregados de todos esses planetas que estão aqui no sistema solar. Tá? Eles se reúnem ali e vêm cumprir as suas missões. Mas ele bota aqui para a gente, ó, sim, há mundos particularmente designados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, são espécies de acampamentos, de campos para se repousarem de uma erraticidade muito longa, estado que é sempre um pouco penoso. E são, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas, segundo a natureza dos espíritos, que podem aí chegar a gozar de maior ou menor bem-estar. Vem cá, e os espíritos que habitam esse mundo podem deixá-lo à vontade? Sim, ele está sendo só um ponto de parada ali, né? Os espíritos estão reunidos ali. Sim, tudo bem. Eu aconselho depois vocês, quando quiserem entender esse texto aqui melhor, tem um livro chamado Cidades do Além, que é um livro que vem... Tem até uma foto no livro do Nosso Lar. Né? Você abre aquela página, aquela grandona, o livro é pequenininho, mas quando você abre aquela página grandona, ele bota lá como se fosse aquela estrela de Davi, né? Os 6 departamentos, né? Enfim, vale a pena ver. Aí vocês vão ver como é que é uma cidade organizada, né? Como é que é. Tudo bem. Aí ele bota aqui, os espíritos progridem durante essa permanência nos mundos transitórios? Certamente, eles ali estudam também, se preparam. Não terminei de falar aqui agora, eles estão olhando para a gente e falando, meu Deus, ó, deixa eu trabalhar nessa área. Faz aquilo ali e começa a reencarnar aqui para ajudar a gente, né? Mas pela sua natureza especial, os mundos transitórios estão perpetuamente destinados só ao espírito errante? Fala, não, a matéria vai evoluir. E depois, aqui na frente, já vou adiantar aqui, né, a ansiedade nossa, a última, ele vai falar assim, a Terra já foi assim um dia. Na formação dela, quando ainda estava tudo incandescente, não tinha condição de ter vida orgânica aqui ainda. Quando Jesus ainda estava construindo o planeta, né? Então, aí ele bota aqui, vamos lá. São eles ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Ali só tem espírito, não tem vida material. Porque a vida material é tão rica aqui na Terra, né? A gente não consegue catalogar a nossa fauna e a nossa flora toda. Se você for ver as espécies de peixe que tem, espécies de aves que tem, espécies de animais, não tem como a gente catalogar, né? A gente fica imaginando, pô, debaixo da água, eu estou vendo, tem vida embaixo da terra, será que não tem vida no fogo? Eu fico pensando nisso às vezes, mas às vezes o Espírito fala, não quebra a cabeça com isso agora, não. O aprendizado seu agora é aprender a amar o próximo com si mesmo. Quando você aprender a amar, aí vai começar a aprender um montão de coisa. Agora não quebra a cabeça com isso, não. Continua. Mas aqui ele está dizendo, mundos transitórios não tem vida material, somente vida espiritual. Tá bom? Vamos ficar com essa informação? Acampamento mesmo. Cheguei, acampei, daqui a pouco vou embora. Esses mundos devem estar desprovidos de beleza natural. Falando, não, gente, a natureza se traduz por belezas tão... Olha, eu vou convidar vocês, eu não sei se a gente tem isso na internet, mas a dona Aparecidinha, dona Cidinha, quando desencarnou lá no Leon Denis, ela trouxe uma mensagem, e uma mensagem que coincidiu com aquele telescópio Hubble, que ficou alguns anos, né, e depois trouxe imagens maravilhosas. A mensagem dela, ela falava, gente, aqui do outro lado é tão bonito, a atmosfera nossa não deixa a gente ver a beleza não, mas quando você passa da atmosfera, é vermelho, é amarelo, e foi isso que o Hubble justamente depois trouxe. Aí eu ficava vendo a mensagem da dona Cidinha e vendo as imagens dos telescópios, falei, gente, não tem beleza tão grande, embora a Terra tenha muitas belezas naturais, não tem nada tão belo como aquilo que estava mostrando pelo telescópio, né? Então, não dá para a gente falar sobre isso. É igual na revista Espírita, uma vez foi falar sobre Júpiter, ele falava, mas vem cá, Júpiter está tão distante do Sol, como é que ele se esquenta lá? Falou, e lá a eletricidade é tudo, vocês aí estão no rudimento da eletricidade, um dia vocês vão chegar na eletricidade mesmo, né? Mas lá todo o planeta é mantido pela eletricidade. Então eles estão falando para a gente, existem lugares por aí que se destinam só aos espíritos. Gente, eu sei que esse tema, ele chama bastante atenção, às vezes a gente se empolga, fala rápido, traz informação demais, mas eu espero que de coração que nossas palavras tenham sido de alguma utilidade, né, que a gente pelo menos tenha o interesse de chegar em casa agora, peraí, o que aquele cara falou lá, vamos tentar pesquisar um pouquinho mais, vamos estudar um pouquinho mais, ver se a gente acha mais detalhe. E Jesus garantiu para a gente, conhecereis a verdade vos libertará. Toda essa parte material que a gente estuda, vai levar a gente daqui a pouco ao reconhece o verdadeiro espírita pelo
esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. Então, bom estudo para todos nós aí, que Jesus nos abençoe hoje sempre. Agradecemos muito ao nosso palestrante, o Robson Valentim. Ele vai ter que se retirar mais cedo, porque ainda vai fazer uma palestra em outro local, mas estamos muito agradecidos, foi muito boa a palestra. Hã? Tá, vou procurar aqui. Então vamos passar agora para o segundo momento do nosso trabalho. Vamos pedir aos médiuns que se coloquem em seus lugares. Levemos nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Vamos nos colocar mais receptivos possíveis, Senhor, para receber todos esses fluidos benéficos, advindos dos guias da nossa casa, junto aos médiuns. Que possamos, Senhor, estar receptivos e atentos a esse momento tão maravilhoso para todos nós. Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. Não, o título não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de saúde, né? Existe a saúde do corpo, a saúde mental, né? E a saúde do espírito, que é o foco da questão. Apesar de saber que muitas vezes quando a gente cuida, né, das coisas do espírito, refletem também no corpo. Mas o foco, né, o embasamento da questão é realmente a saúde do espírito. Como está aquele espírito, né? Como ele se encontra. Jesus não fazia questão nenhuma de estar só em companhia, né, dos sábios, até porque eles, por serem sábios, eles se achavam superiores. E aí ter uma pessoa, né, simples como Jesus, com características despojadas de qualquer, né, exaltação, de vaidade, ele não tinha nada disso. Então essas pessoas não queriam nem estar ouvindo o que Jesus tinha para falar. Enquanto os simples, sim, né? Esses tinham toda a disponibilidade, toda a fé, né? E aí, com base nisso, na saúde, né, do espírito, a gente vai pensar que só de pensar que quem deveria estar sentado à mesa com Jesus eram as pessoas, né, mais poderosas, a gente fica pensando na mediunidade. Quantas vezes não passou pela nossa cabeça que tal médium não tinha condição de exercer a mediunidade, né? A gente fica julgando né, aquela pessoa. E todos nós temos, né, como Deus deu a todos nós, uma centelhazinha, né, que a gente tem de progresso. A gente tem aquela meta de progresso.
E a gente vai galgando. A mesma coisa a mediunidade. Todos nós temos ali a mediunidade. Mas nem todos nós nos colocamos à disposição, né? Por quê? Porque isso demanda muito de nós. Demanda a gente pensar em se melhorar. E a gente, às vezes, começa na mediunidade sem ter ainda aquela imposição. Mas a gente vai ficando até envergonhado. Como assim? Eu ainda não trabalho no bem? Né? Como assim? Eu ainda não estou fazendo isso? E a gente vai se melhorando. E é bom a gente entender que Jesus já reconhece o nosso esforço. Então, mesmo eu ainda não estando no estado que eu gostaria de estar, mas eu estou naquele caminho, né? Eu poderia estar me esforçando mais. E a gente, aos poucos, vai se alinhando. Porque também, se procurar pessoas perfeitas para trabalhar a mediunidade, poucos estariam ali, né? Disponíveis para isso, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, é interessante a gente observar que a gente precisa estar nesse esforço, né? Um dia chegaremos lá. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Nós vamos agora fazer a leitura da mensagem trazida da espiritualidade para nós. Essa mensagem é do dia 3 de junho. Paz, muita paz. Venho em nome de Deus e do amor me comunicar, falar de mim, citar exemplos a fim de orientar e encorajar vocês. Sei que é difícil deixar nosso lar e nossos afazeres materiais para nos dedicarmos aos trabalhos do nosso Senhor Jesus. Ah, como eu sei das dificuldades que nos cercam. Vou falar de mim. Não era muito cristã e tinha minhas dúvidas. Dúvidas essas que me fizeram descrente. Desacreditava até de mim. Quanta ignorância! Prodigalizei parte do meu tempo. Não valorizei os chamados do Cristo. Não dava tanta importância. Ah, maldita ignorância! Porque eu conhecia, sabia de Jesus, sabia como eu devia caminhar, mas outra vez não quis. Tinha meu livre-arbítrio e os anos foram passando. Eu, minha família e minhas dúvidas. Tantas coisas que eu não entendia ou não queria entender. Foi no meu desenlace que se abriu um leque. Fui amparada por Deus, pelo amor daqueles que me amavam e me amam. Fui amparada por eles e não por meus esforços. Hoje eu sei que poderia ter feito mais e me dedicado mais, já que eu tinha minha casa, meu esposo e meus filhos. Tive tudo o que pedi a Deus, mas não me dediquei a Ele no que eu era chamada.
Sei que no silêncio da minha alma sentia a falta de algo. Sentia-me triste e sozinha. E só aqui eu entendi que se eu tivesse feito mais, não teria tais sentimentos. Não quero falar só de mim, mas quero que vocês saibam o porquê de certas dores e de certos sentimentos que temos quando estamos presos na matéria. Digo a vocês que Deus existe, que existe o amor, que existe algo de beleza rara além de tudo que vocês acham belo. Eu sou a prova disso. Falei de mim, das minhas dúvidas, do tempo que eu mal gastei e de minha descrença. Peço a vocês que não façam como eu. Busque orientação e vocês irão ser orientados. Não desistam fácil, lutem, tenham coragem e sigam em busca do melhor. Lembrem-se de que o melhor está no caminhar, nos trabalhos e no tempo em que se dedicarem ao Cristo. Hoje ainda me lembro, fui uma educadora e às vezes me sentia incapaz. Acreditava que eu não podia fazer mais. Quanta ignorância! Eu podia, assim como vocês podem, porém não vou lamentar mais pelo que eu deixei de fazer, porque aqui eu estou conseguindo. Em nome do amor, estou caminhando e ajudando muitos que pensam como eu pensava. Tive uma doença para pensar mais em Deus e no amor que me cercava. Hoje sou grata a Deus, a Jesus, aos irmãos que me auxiliaram, me ajudaram e ajudam, e ao amor que me confiam. Sou grata ao amor porque estou desenvolvendo um grande trabalho aqui em nosso mundo espiritual. Sou grata a todos vocês. Sou grata ao lar que me direcionaram, sou grata ao amor de Deus e ao amor de minha família. Peço ajuda ao meu Senhor Jesus por todos vocês. Peço entendimento, discernimento e ainda peço que não façam como eu, que tentava e desistia. Oh, como eu me arrependi! Peço que vocês não venham a se arrepender. Acreditem, tenham fé. Existe um Pai, existe um Filho e existe amor. Amem mais. Amem quem está ao lado de vocês. Amem. Só o amor vos libertará para alcançarem voos eternos. Só o amor, a fé e a confiança de que existe uma doutrina de Jesus e de Kardec. Me perdoem por falar de mim e de alguma das minhas falhas, mas é para vocês analisarem com carinho e verem onde estão falhando. Todos vocês ainda têm tempo de se corrigirem. Paz, paz. Uma irmã trabalhadora da casa para o Cristo. Paz. E assim, vamos encerrando o nosso trabalho da tarde de hoje, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, ao nosso Pai. Em nome do amor que vibra nessa casa, o amor dessa coluna de espíritos que nos sustentam e nos ajudam tanto, pedimos licença ao nosso Mestre amado e ao nosso Pai Celestial para darmos por encerrado
a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.